Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tainá Tedesco e hoje eu vou fazer uma receita que é maravilhosa. Vamos fazer um empadão de legumes, gente, é maravilhoso, fácil de fazer e você pode aproveitar o que tem na sua geladeira. Então para essa massa já tem a receita aqui no meu canal, mas então você vai usar para cada 500 gramas de trigo, você usa 250 de margarina, tá? Então, ou manteiga, o que você preferir, é sempre a metade e aí acrescenta um ovo. Se você for usar 1 quilo, por exemplo, daí você coloca 2 ovos, tá? Então, eu misturo aqui com a colher, pra não sujar a mão, né? Porque nesse momento suja bastante, só quando estiver bem misturadinho ali, eu acabo colocando a mão, tá? Então, vamos misturar aqui. Agora eu quebro o ovo, sempre lembre de quebrar em outro recipiente, porque se estiver estragado não vai comprometer a sua receita, tá? Vou misturar aí mais um pouquinho com a colher. Então, feito isso, agora misturo com as pontas do dedo, tá? A intenção aqui não é ativar o glúten, então por isso é muito importante você não colocar pressão, não sovar, é apenas misturar realmente. E aqui nessa massa, se você quiser colocar, pode colocar linhaça, pode colocar chia, enfim, acrescenta, você vai deixar ela com muito mais fibra, vai ficar melhor, tá? Aqui, como eu não tinha em casa, fiz essa massa bem padrão, né? Então agora a gente coloca o sal. O sal é a gosto, tá? Então aqui eu vou colocar a pitada que eu acho suficiente para essa receita. Dou aquela misturada. Você pode colocar cúrcuma, páprica, pimenta calabresa, enfim, fica a teu critério, tá? Mas a base é essa. Então agora eu tenho espinafre na minha geladeira, tá? Então, ó, vou separar aqui as folhas do talo, tá? Vou aproveitar tudo, né? A diferença é que as folhas eu vou colocar na receita e os talos eu já deixo reservado, porque eu costumo fazer comida dos cachorros. Lembrando que se você faz isso, preste muita atenção para não colocar sal e temperos como cebola, alho na comida dos cachorros, porque não faz bem para eles, tá? Então aqui eu troquei de faca porque fica melhor essa que eu tenho aqui, que é com serrinha, tá? Pra cortar. Então, ó, dou aquela picotada. Aí eu tenho purê. Gente, esse purê que sobrou de uma outra receita que eu fiz. E agora eu vou acrescentar aqui esse espinafre, tá? Dá aproximadamente aí 1,5 xícaras, mais ou menos, de espinafre. Mas lembrando que a quantidade de recheio vai depender do tamanho da sua forma, então que você for utilizar. Então, ó, o espinafre já vou deixar separado aqui. Se você não tem cachorro, enfim, você pode aproveitar para fazer numa farofa, né? Sempre pode aproveitar esses ingredientes. Se for fazer um caldo de legumes, coloca também esses talos, reaproveita. Então, aqui eu tenho tomate, vou tirar essa parte aqui de cima, né? E agora vamos cortar aqui em quadradinho. Lembrando de não colocar muito tomate, porque ele libera muita água e a gente não quer aquele empadão com uma massa úmida, né? Então aqui eu coloquei tomate, pode colocar cenoura, pode colocar milho, pode colocar ervilha, azeitona, o que você tem aí na sua casa, né? Fica a seu critério. Aqui eu tô usando realmente o que eu tenho na geladeira para poder aproveitar todos esses ingredientes. Aqui eu já tenho cortado salsinha e cebola, tá? Então aí eu vou colocar. Mais ou menos 2 colheres de sopa de cada, né? Então misturo. Vou colocar o sal, né? Mais uma pitada aí. Vou colocar orégano. Gente, de purê, eu acho que tinha mais ou menos ali umas 3 batatas médias, tá? Então, se você quiser, pra poder colocar na sua receita, faz aí 3 batatas médias e coloca a quantidade dos ingredientes, tá? Então, aqui, você pode fazer no refratário de vidro, aqui eu tô usando mesmo uma forma de bolo, tá? Então, aí eu vou acomodando toda essa massinha, né? Deixando ela bem lisinha.
da medida do possível, é lógico, e compactando ela na forma. Então faz isso com muita delicadeza, né? Essa é a parte que você não precisa fazer com muita pressa, até porque pode ser que não fique irregular aí a sua massa. Ajeita bem a base. Aí agora a gente vai ajeitando nas laterais. Então faz isso com muito cuidado. Então agora eu vou medir pra você. Então aqui a minha forma tem 26 centímetros, só pra vocês se basearem, tá? Na forma aí que vocês forem usar. Então aqui eu vou colocar o recheio. Ajeita bem. Lembrando que esse recheio ele não vai ficar tão seco, porque o tomate vai acabar liberando mesmo um pouco de umidade. Então aqui eu acrescentei o queijo. E agora, eu acho que não vai ser o suficiente que eu tenho ali de massa, tá? Por causa da medida da minha forma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um pouquinho e vou mostrar aqui pra vocês. A diferença é que agora eu não vou acrescentar o ovo. Ó, vou deixar aqui do lado. Vou colocar aqui no olho mesmo, ó, um pouco só de trigo e um pouco só de margarina, tá? Então, isso aqui acho que já é suficiente. Vou misturar. Se eu vejo que ficou muito úmido e tal, muito diferente da massa anterior, eu acrescento um pouquinho mais de trigo. Misturo. Ó, vejo como é que ficou. Acho que tá no ponto ideal aqui. Vou acrescentar em cima da forma. Aqui, se você quiser abrir no plástico filme, entre dois plásticos, né, ou no plástico mesmo que você tem em casa, aqueles de saquinho de fruta e verdura, você pode abrir, né? Mas eu acho que não é o caso aqui, até porque minha forma é redonda, então fica aí meio difícil realmente. Eu só vou dar uma polvilhada por cima e depois dou uma compactada com a mão, tá? Se tivesse uma forma retangular, eu abriria esse plástico filme, ficaria bem mais fácil de colocar. Como é redonda, fica um pouquinho mais complicado, porque esse meu plástico ele é menorzinho, né? Então, vou fazer assim mesmo. A intenção aqui é mostrar mesmo pra vocês outras possibilidades. Ó, aquela compactada. Até porque quando eu for assar, ela vai dar meio que uma derretida ali por causa da manteiga e vai ficar certinho. Então, tá tudo certo. E aí, chegou uma ajudante agora. Ela quer me ajudar a colocar clara. Perdão, ela quer me ajudar a colocar gema em cima, né? Então, aqui, eu vou quebrar o ovo separado, né? Então, no caso, eu vou quebrar o ovo e aí vou separar a gema e a clara, né? Isso. Então, agora, eu vou pegar o meu pincel pra poder pincelar esse ovo aí. A clara eu reservo, depois guardo na geladeira. Quando for fazer um omelete, eu acabo aproveitando, né? Alguma coisa assim. Então, vou misturar e vou entregar pra Antonella. Então, como a gente não abriu essa massa no plástico, ela não ficou lisinha a parte de cima. Então, a minha massa ela ficou um pouco porosa, então eu não vou conseguir pincelar direitinho essa gema, porque a massa ficou um pouco porosa, né? Mas eu vou tentar distribuir ali na medida que eu posso. Na realidade, a Antonella fez isso por mim. A gente vai distribuir ali, tá? Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal se ainda você não é inscrito. Siga aqui a gente, né? Ou lá no Instagram, @tainatedesco. Eu posto o vídeo aqui semanalmente, tá? Tenho várias receitas incríveis aqui. Tenho playlist de salgado, tenho de bolos na airfry, de doces. Receitas maravilhosas, vale a pena, todas testadas. E eu só mostro aqui aquelas receitas que realmente dão certo, né? Então, ó, você vai levar essa torta no forno, tá?
a 180 graus por aproximadamente 30 minutos, tá? Fica de olho ali, vê se vai estar douradinho ou não. Então aí você vai estar com essa maravilha pronta. E olha que incrível que fica uma receita diferente para você poder fazer. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau!